Será que existe limite para o desrespeito quando quem você mais gosta tenta te forçar a passar vergonha publicamente? Meu nome e Marcos e o que vivi transformou minha percepção sobre lealdade e limites pessoais. Minha companheira, Beatriz, insistiu que eu fizesse uma retratação ao seu companheiro mais próximo, Ricardo, por supostamente tê-lo ofendido. Segundo o relato dela, eu agi com grosseria e precisava demonstrar maturidade emocional. No entanto, ninguém poderia prever que esse ato de se desculpar viraria a confissão mais perturbadora que já proferi. Naquela tarde específica, dirigia-te à residência de Ricardo em um bairro nobre, sentindo o peito apertado e os pensamentos em turbulhão. A esposa dele, uma mulher doce chamada Letícia, abriu a entrada com um semblante desgastado, daquele tipo que se esforça para ocultar a angústia interna. Respirei fundo, encarei os dois diretamente e anunciei: Ricardo, me perdoe por ter permanecido em silêncio sobre os fatos do verão anterior. Eu jamais deveria ter ocultado a realidade. Foi o mesmo que alimentar um fogo que todos fingiam ignorar. Beatriz e Ricardo sempre mantiveram uma conexão que eu jamais entendi plenamente. Um vínculo que parecia maior que coleguismo, mas que ela jurava ser apenas intimidade fraternal. Eles se bajulavam, trocavam conselhos constantes e ele parecia possuir mais autoridade nas escolhas do meu namoro do que eu próprio. Ricardo detinha inclusive uma chave reserva da nossa moradia, algo que Beatriz insistiu em conceder alegando precaução. Mas precaução em favor de quem exatamente? No início, tentei acreditar que era apenas insegurança minha, mas tudo se alterou naquela noite em que ela me convenceu a sair com ele. Um passeio entre rapazes, como ela definiu. Após alguns copos de bebida e um momento de excessiva abertura, Ricardo revelou algo que despedaçou a imagem que eu cultivava dele e de Beatriz. Naquela época, eu julgava que a função de um parceiro era ser tolerante e reservado. Beatriz costumava afirmar que eu era o sujeito sereno, digno de nota, aquele que nunca gerava atritos. E, de certa maneira, era assim que Ricardo me enxergava também, o namorado passivo e inofensivo de Beatriz. Porém, isso mudou radicalmente após aquele encontro noturno. Na aurora seguinte, Ricardo me telefonou em estado de choque. Sua voz falhava, repleta de aflição e efeitos da bebida. Ele implorou para que eu descartasse tudo que eu vi, para que deletasse aquela admissal da minha mente. Solicitou que eu não mencionasse nada para ninguém, especialmente para Beatriz e para sua mulher, Letícia. Naquele instante eu fiquei em dúvida. Não via utilidade em arruinar o lar dele, nem desejava me envolver em problemas. Assim concordei em guardar o sigilo. Mas dentro de mim uma chave virou. Não enxerguei aquele segredo como um peso morto. Vi como uma sorte de trunfo, uma ferramenta que eu desejava nunca usar, mas que se o momento chegasse, estaria disponível. E esse dia chegou. Ocorreu numa noite de terça, uma daquelas em que o vácuo do imóvel parece denso demais. Eu havia cometido uma falha dita imperdoável. Solicitei de forma polida para que Ricardo avisasse por mensagem antes de utilizar o acesso que Beatriz tinha dado a ele para entrar no nosso lar. Isso ocorreu porque na data anterior, ele simplesmente surgiu e me pegou saindo do chuveiro. A contestação foi desproporcional. Beatriz ficou possessa, alegando que eu era dominador, carente e que buscava destruir a amizade vital de sua existência. Já Ricardo encenou o papel de vítima, dizendo que se sentia indesejado e maltratado dentro do nosso espaço. Foi uma performance de teatro, prantos, dedos apontados, drama e falas decoradas. Naquela noite, Beatriz me obrigou a sentar no sofá. Ricardo estava lá. Ela cruzou os membros e, com aquele tom autoritário que usava quando pretendia me subjugar, ordenou: "Você precisa pedir perdão ao Ricardo, Marcos." Uma retratação honesta do fundo da alma. Olhei para os dois e precisei segurar a gargalhada. O cenário era tão grotesco que chegava a ser engraçado. Mas Beatriz não parou ali. Disse que eu deveria comparecer à casa dele, me desculpar formalmente perante a esposa dele, para confirmar que eu honrava a amizade pura que todos mantínhamos. Ela desejava um público, ela queria me ver por baixo. Naquele segundo, um riso discreto surgiu no meu rosto. Se era um espetáculo que eles buscavam, então eu seria o protagonista da peça. "Tudo bem", repliquei fingindo derrota. "Eu irei até lá e farei a retratação." E o correto. O semblante de Beatriz brilhou. Ricardo exibiu um sorriso arrogante, como se tivesse vencido o jogo. Eles não tinham noção de que, na verdade, estavam prestes a ver o próprio naufrágio.
O encontro foi marcado para o sábado à noite. Nos dias seguintes, Beatriz praticamente me ensaiou para a performance. Ela desejava que eu confessasse meu ciúme, elogiasse o caráter de Ricardo e prometesse ser um homem mais evoluído e compreensivo. Eu apenas assentia, memorizando os diálogos como um profissional antes da estreia. Mas, no sábado, antes de partirmos, realizei um contato crucial. Liguei para Leticia, a mulher de Ricardo. Olá, Leticia. Aqui o Marcos. Tudo confirmado para 7? Desejo muito organizar as coisas com o Ricardo, deixar o clima bom entre nós. Meu tom era sereno, quase amigável. Ela, sem prever o que viria, respondeu entusiasmada. Com certeza, Marcos, aguardamos vozes. Será ótimo sanar isso. Minha plateia estava assegurada. Chegamos na residência deles no horário previsto. Beatriz estava radiante, quase saltitante, com a vontade de me ver humilhado. Ricardo abriu a porta com o jeito de quem manda na situação. Leticia nos acolheu com doçura, servindo drinks e um ambiente de falsa harmonia. Mal sabiam eles que aquela jornada seria tudo, menos calma. Entramos no recinto de estar e o clima parecia pesado, carregado de uma eletricidade quase visível. Beatriz me deu um olhar severo, o tipo de sinal que dizia: agora é sua hora de se rebaixar. Respirei fundo, fiquei de pé e encarei Ricardo. A cada instante senti o peso daquela farsa ridícula prestes a virar algo grandioso. Ricardo, iniciei com uma voz de falsa humildade. Estamos aqui, pois te devo uma explicação. Beatriz se ajeitou na poltrona, orgulhosa, como se fosse ver a coroação de sua vontade. Ricardo, por outro lado, relaxou no assento, cruzando os braços e exibindo um ar superior. Você tem sido uma figura constante em nossa rotina. Prossegui agora, incluindo Letícia no meu campo de visão. E eu nem sempre entendi o quanto você representa para Beatriz, por isso lamento. Dei um passo adiante, ficando perto do canto da sala. O palco estava pronto. Beatriz pensava que veria minha submissão final. Foi então que me ajoelhei. Ela soltou um suspiro de emoção, crendo que aquele era o topo do meu arrependimento. Mas não foquei em Ricardo. Meus olhos miraram em Letícia, que me via com aquele olhar bondoso, sem suspeitar do impacto. Letícia, falei com firmeza, meu verdadeiro pedido de desculpas e para Vosse, pois o maior deslize que cometi foi proteger um segredo que nunca deveria ter sido guardado. O sorriso dela sumiu. O rosto de Ricardo ficou cinza, e Beatriz estancou, como se tivesse levado um golpe seco. Sinto muito, Letícia, continuei. Sinto muito por não ter revelado sobre o que o Ricardo aprontou no verão passado, sobre as madrugadas em que ele sumia alegando trabalho extra, quando na verdade estava com uma colega do marketing da firma dele. Lamento por não ter contado sobre as estadias pagas em espécie e sobre a conta secreta que ele usava para agendar os encontros. Um vácuo ensurdecedor tomou a sala. Aquele tipo de silêncio que machuca, que torna o oxigênio escasso. Letícia me olhava fixamente, tentando entender a bomba. Ricardo estava paralisado, branco como neve. E Beatriz? Beatriz apenas gaguejou nervosa. O que você está inventando, Marcos? Ele está mentindo, está criando histórias para me machucar. Mas ignorei ela. Tirei o aparelho do bolso, abri um print e entreguei para Letícia. Era um diálogo entre mim e Ricardo, enviado após a confissão dele. Eu escrevi: não direi a ninguém sobre seus atos, mas você me deve uma. A réplica dele veio em seguida. Valeu, amigo. Combinado. Jamais fale disso novamente. Letícia leu a tela, reconheceu o número do marido e naquele segundo ela compreendeu tudo. Me levantei com calma. Beatriz começou a berrar, tentando apagar o fogo já espalhado. Ricardo balbuciava desculpas vazias, procurando uma saída inexistente. Letícia ficou muda. Apenas uma lágrima desceu por seu rosto. Meu acerto de contas está feito, anunciei. Baixo, porém decidido. Girei e abandonei a casa, batendo a porta. Do lado de fora, o barulho de vozes virou gritaria. Aquela noite acabou, mas os ecos estavam apenas começando. Pouco depois, meu celular vibrou sem parar, primeiro com recados das amigas da Beatriz, que já tinham sido acionadas. Por que agiu assim, Marcos? Que maldade! Que calúnia baixa, diziam. Não usei palavras. Mandei apenas a prova visual do print. Silêncio absoluto. A verdade, quando surge, possui esse dom. Ela emudece. Depois surgiram os correios eletrônicos de Beatriz. Foram diversos e cada um mostrava uma fase da dor. Primeiro, a negação total. Você e um farsante. Jamais terei perdão. Depois o ódio. Tomara que esteja feliz. Você acabou com tudo. Logo após, a negociação. Se você desmentir isso, ainda podemos voltar.
Depois a angústia. Não creio que isso ocorra comigo. E por fim, a aceitação torta. Tudo bem, talvez Ricardo tenha falhado, mas você não devia quebrar a vida dele só para me atingir. Não dei atenção a nenhum. 2 dias depois, recebi um contato inesperado. Era da Letícia. O texto era curto e seco. Marcos, não sei se agradeço ou se te culpo, mas você revelou a verdade. Algo que meu esposo não teve honra de fazer em meses. Achei os comprovantes das contas. Era tudo fato. Ele já saiu de casa. Acionei um jurista e lamento pelo que Beatriz e Ricardo te causaram. Você merece alguém íntegro. Aquela nota foi o ponto final. Não era apenas revanche, era o correto. Beatriz ainda ocupava meu lar e eu queria finalizar tudo do modo mais limpo. Pedi ao meu representante que fizesse uma ordem oficial, dando a ela um mês para sair. O aluguel estava em meu nome e eu queria evitar erros. A partir dali, o imóvel virou zona de guerra. Ela ligava som alto, deixava notas agressivas na mesa e agia como se nada houvesse. Mas pela primeira vez, eu não me abalava. Eu finalmente estava em paz e liberto. Quando Beatriz começou a ruir no próprio veneno, eu já não sentia fúria, só alivio. Ela estava deprimida, tentando bolar uma desculpa para validar seus atos. Eu apenas me distanciei. Fiquei uns dias com uma conhecida, deixando que ela encarasse sozinha o peso de sua maldade. Mas o ato final dela foi o mais óbvio e pequeno. Um dia antes de sair de vez, voltei para checar a mudança e vi Beatriz tentando levar minha televisão e as caixas de som caras no veículo. Não berrei, não briguei, cruzei os braços e falei manso. Isso não te pertence, Beatriz. Ela gritou dizendo. Eu ajudei a pagar. Respirei e retruquei. Não, você não ajudou. Tenho o extrato provando que a compra foi toda minha. Se não soltar agora, ligo para a polícia e somo furto ao seu histórico. Ela calou, derrotada, devolveu tudo. No dia seguinte, ela sumiu. E quando pisei naquele lugar vazio, o silêncio não incomodava. Era sossego. 6 meses passaram desde o dia do joelho no chão. A poeira baixou e meu caminho mudou de rumo. O destino de Beatriz e Ricardo foi trágico e definitivo. O mundo de Ricardo ruiu. Letícia, com as provas da traição e de desvios que ele fazia, foi dura na separação. Ela manteve o imóvel, os bens e o animal de estimação. Ricardo agora mora num cubículo, pagando dívidas e com a fama manchada. Já Beatriz, sua vida definhou. Após sair do meu teto, tentou se escorar em Ricardo, mas ele, afundado em problemas, não tinha paciência para ela. A amizade ideal dos dois, feita de mentiras e deboche contra mim, não suportou a realidade. Discutiram feio, um culpando o outro pelo fim. Sem parceiro, sem aliado e sem teto, Beatriz voltou para os pais. Tentou me culpar, mas as provas do Ricardo foram o selo da minha verdade. Ela perdeu a pose. Status, amigos, tudo sumiu. Soube que ela tem um emprego simples agora, tentando manter as aparências na rede social. A vida de luxo virou poeira. Quanto a mim, estou ótimo. Troquei as fechaduras todas. Foi um ato de retomar meu lar e minha paz. Foquei no ofício e meu rendimento subiu. Pela primeira vez, o sossego me guiava. Meses depois, Letícia me chamou para agradecer. Tomamos um café. Falamos por horas como pessoas que sabem o valor do real. Aquele café virou encontro e o encontro virou algo sério, e leve, e honesto. Temos marcas similares e por isso sabemos que amor real não nasce de mentira. Ele cresce na vontade de recomeçar. Beatriz quis que eu me ajoelhasse e eu fiz, mas do meu jeito. Ela achava que mandava, mas eu escrevi o final. Ela pediu desculpas e eu dei. Mas foi por ter calado o erro e assim libertei Letícia e a mim. Às vezes, perder quem te pisa não e dor e livramento. O silêncio pós-crise e a música mais linda. Se você gostou, comente para o canal crescer. Se inscreva no canal Relato e ative o sino. Tem mais historias vindo.